Seja bem-vindo a mais uma história emocionante aqui no canal Recanto das Histórias. Pois bem, Melissa, pensei e decidi, vou te dar o divórcio sem problema, mas com uma condição. O jovem empresário estava sentado em um café, de frente para a esposa, mexendo o açúcar na xícara de forma exageradamente lenta. E você ainda tem a cara de pau de me propor alguma coisa? Retrucou Melissa, olhando com amargura. Depois de tudo o que me fez passar? André suspirou com irritação, recostou-se na cadeira e cruzou os braços. Ah, vamos deixar esse drama de lado. O teatrinho você faz para as crianças no jardim de infância. Aqui, o assunto é sério. Tenho uma proposta de negócio para você, e é do seu interesse ouvir e aceitar. Melissa, que nos últimos anos trabalhava como professora de educação infantil, se irritou na hora. Detestava quando o marido falava com desprezo da sua profissão. Para ela, educar crianças não era apenas um trabalho ou algo que amava fazer, era uma verdadeira vocação. Fala logo o que você quer, disse, controlando-se para não iniciar uma briga ali mesmo. Por tempo demais, havia suportado suas traições e seu tom condescendente. Preciso que você trabalhe como babá na casa do meu chefe. Só por um tempo, um mês, talvez um pouco mais. O menino, Rafael, vai começar o primeiro ano no próximo ano e precisa de preparação. Pelo que me lembro, você tem bastante experiência nisso. Melissa olhou, surpresa, para o quase ex-marido. Claro, poderia fazer um trabalho particular na casa de um empresário famoso da cidade. Mas o problema era que a temporada estava a todo vapor, e ela já cuidava de 3 turmas. Temia simplesmente não dar conta fisicamente. Eu mesmo falei de você para ele, continuou André. No fundo, você devia até me agradecer por essa oportunidade. O pagamento é ótimo. Ele a encarou, esperando uma resposta, e percebendo que Melissa ainda hesitava, lançou seu argumento mais forte. Além disso, se fizer o que estou pedindo, depois do divórcio eu te dou a nossa chácara. Você e sua mãe vão poder morar lá sem se preocupar com moradia. Melissa estreitou os olhos, desconfiada. Sério? Você abriria mão do terreno com a casa? A surpresa era genuína, pois André sempre fora extremamente ganancioso, capaz, até, de destruir algo só para que ninguém mais ficasse com aquilo. Claro, não sou nenhum monstro. Sei que sua mãe precisa de cuidados constantes. Ela acabou de sair do hospital, e viver ao ar livre parece ideal. Maria Helena estava muito doente. Seu estado havia piorado bastante, e para mantê-la estável, eram necessários não só tratamentos prolongados, mas também medicamentos caros, a maioria comprados por conta própria. Os remédios eram importados, e embora alguns pudessem ser obtidos pelo sistema público, Melissa sabia bem, o salvamento dos afogados é tarefa dos próprios afogados. Por isso, trabalhava em 3 turnos para conseguir fechar as contas e ajudar a mãe. Sim, você tem razão. Ela precisa de atenção especial depois da última crise. A lista de remédios é enorme, e só 3 deles são fornecidos gratuitamente. Melissa não queria se abrir com o ex-marido, mas não conseguiu evitar. A saúde de Maria Helena era, naquele momento, sua prioridade absoluta. Depois de pensar por alguns instantes, concordou. Sabia que, se recusasse, acabaria ficando sem nada. Enquanto eram casados, André havia registrado todos os bens de forma que, em caso de divórcio, Melissa não tivesse direito a nada, nem mesmo a chácara. Na época, ela não contestou, acreditando que o marido sabia o que era melhor para a família. Ele repetia constantemente que, como homem, era sua responsabilidade cuidar dos documentos e proteger o patrimônio. O seu trabalho é cuidar das crianças, dizia ele. Com voz mansa, André tentou convencê-la. Você já deve estar com a cabeça girando de tanto estresse. Para que se meter em mais coisas? Só agora, à beira do divórcio, Melissa percebia que o marido, na verdade, apenas a mantinha distraída para se apropriar sozinho do que deveria ser de ambos. Inteligente e calculista, desde o início ele havia deixado tudo preparado para se beneficiar, caso o casamento chegasse ao fim. Ficou combinado que o chefe de André enviaria um carro para buscá-la dali a 2 dias, no seu dia de folga. Depois da conversa, Melissa voltou ao apartamento, tomada por sentimentos mistos. Por um lado, sentia-se feliz por saber que logo ela e a mãe poderiam se mudar para o interior. Afinal,
Ter uma casa era muito melhor do que viver naquele apartamento que, nos últimos anos, havia se tornado uma prisão, sufocando-a com mentiras e traições. Agora André morava com a amante, Aline, e só aparecia de vez em quando para buscar alguma coisa. Mas deixou claro: isso é temporário. Assim que tudo estiver resolvido e o divórcio sair, eu e a Aline vamos voltar para cá. Então você tem tempo suficiente para arrumar suas coisas. Por outro lado, Melissa estava apreensiva com o novo trabalho. Será que conseguiria se entender com o filho pequeno do milionário? E mais ainda, será que conseguiria prepará-lo para a escola de forma que Paulo Menezes ficasse satisfeito? No dia combinado, Melissa chegou aos portões do imenso casarão. A empregada conduziu até um quarto preparado especialmente para ela, onde poderia descansar ou até passar a noite caso as aulas se estendessem e ficasse tarde para voltar. O senhor Paulo Menezes fez questão de que nada atrapalhasse suas aulas, disse a funcionária, sorrindo. Melissa, por algum motivo, sentiu-se constrangida. E quando poderei conhecer o menino? Perguntou. A dona Verônica Botelho, esposa do patrão, está a caminho com Rafael, respondeu a empregada, prometendo trazer-lhe um chá antes de se retirar para a cozinha. Enquanto observava o quarto e o casarão, Melissa não conseguia deixar de se impressionar com o luxo em que aquelas pessoas viviam. O piso de madeira nobre era coberto por tapetes persas feitos da lã mais macia que se podia imaginar, e as paredes exibiam quadros tão belos que ela poderia jurar serem obras de mestres antigos, e provavelmente originais. Pois bem, conheçam o Rafael, nosso filho, anunciou Verônica Botelho com solenidade, empurrando suavemente o menino para a frente. Olá, disse calmamente o garoto, que aparentava ter cerca de 6 anos. Prazer em conhecê-la. Melissa estendeu a mão e respondeu ao aperto de mão delicado. O prazer é meu, Rafael, disse, sorrindo, e notando internamente que, para uma criança de sua idade, seus olhos eram extremamente atentos e inteligentes, mas também guardavam uma ponta de tristeza. Após conversar com Paulo Menezes e esclarecer suas funções, Melissa iniciou o trabalho. Logo percebeu que Rafael não era filho biológico do casal. Verônica, quase 20 anos mais jovem que o marido, claramente não era mãe do menino. Ele pouco se parecia com ela, e tampouco com Paulo, seja fisicamente ou no temperamento. Além disso, Verônica parecia não ter qualquer interesse pelo desenvolvimento do garoto, delegando sem remorso todas as responsabilidades para Melissa. Para Melissa, ficava a pergunta: por que adotar uma criança se não sente nenhum afeto por ela? Talvez a iniciativa tivesse sido do próprio Paulo Menezes. Com a responsabilidade de administrar um império, e pelo que Melissa percebia, sem um herdeiro direto, talvez ele temesse não ter para quem deixar o negócio. Ainda assim, ela não os julgava. Sabia que a adoção nunca é simples e que pode levar tempo até que pais e filhos adotivos criem laços. Para Melissa, porém, o tema maternidade era doloroso. Há muito tempo tentava engravidar, e nos últimos anos, praticamente dedicou todo o seu tempo e dinheiro a consultas em clínicas, exames caros e até 2 tentativas de fertilização in vitro, sem sucesso. Tudo isso aconteceu antes de o estado de saúde de Maria Helena piorar bruscamente. Com a doença da mãe se agravando, Melissa abandonou o sonho de ser mãe para dedicar todas as suas forças ao tratamento dela. Ainda assim, acreditava que a principal causa do divórcio era justamente sua impossibilidade de engravidar. Lembrava-se claramente do choque e da dor ao descobrir que, há 1 ano, André tinha uma amante. O pior foi saber que Aline estava no 3º mês de gravidez, e pelo que Melissa entendeu na conversa com o marido, ele nunca esteve tão feliz. Aline carrega o meu filho. Meu filho, você entende? Enfatizou André, com um olhar carregado de significado. Como uma mulher normal, você deveria entender o quanto isso significa. Eu entendo, respondeu Melissa, com lágrimas escorrendo e a voz baixa. Entendo que você me traiu, que me trocou por ela. Como pôde esconder isso por tanto tempo? Ou queria ficar com as duas ao mesmo tempo? Ele a olhou com genuíno espanto. E o que você esperava? Aceite logo e pare de atormentar todo mundo. Tomada pela revolta, Melissa exigiu o divórcio. Mas, para sua surpresa, André não parecia disposto a encerrar a relação de vez. Melissa descobriu que, para André, não havia problema algum em manter uma esposa cuidadosa, ainda que estéril, enquanto tinha uma amante jovem, da qual criaria o filho. Você anda tão por fora da vida nesse seu jardim de infância,
dizia ele com sarcasmo. Hoje em dia, muita gente vive relacionamentos mais progressistas. Pode encarar isso como um casamento aberto. Posso estar com você e com ela. A Aline, aliás, não se importa. André, você está ouvindo o que está dizendo? O que quer dizer com Aline não se importa? Tem noção da posição humilhante em que está colocando nós duas? Retrucou Melissa, indignada. Foi então que ele a ameaçou. Se insistisse no divórcio, perderia tudo. Seria melhor engolir o orgulho se não quisesse passar o resto da vida como uma flor estéril, cuidando sozinha da mãe doente. Mas Melissa já tinha tomado sua decisão. Não, André. Não vou participar dos seus joguinhos imundos. Quero o divórcio. Eu mereço muito mais do que ser apenas uma empregada doméstica gratuita ao seu lado. Depois de um escândalo terrível, André juntou suas coisas e se mudou temporariamente para a casa da amante, avisando que voltaria em breve. 2 semanas se passaram. Melissa continuava dando aulas para o pequeno Rafael, que se mostrava muito inteligente e atento. Memorizava textos com facilidade, tinha boa caligrafia, resolvia problemas de matemática com rapidez e desenvoltura. Para a idade, era impressionantemente bem desenvolvido, tanto intelectual quanto fisicamente. Ao brincar com ele, Melissa notou como corria rápido e pegava a bola com agilidade. Um verdadeiro prodígio. Mas, quanto mais o conhecia, mais percebia que Rafael não era feliz na própria casa. Algumas vezes, quando ela ficava até mais tarde nos dias de folga, ouvia o menino chorando baixinho à noite. E quando olhava para os pais, havia em seu rosto uma expressão difícil de decifrar, algo entre medo e tristeza. Isso passou a preocupá-la profundamente. Melissa temia que Rafael carregasse algum trauma sério, talvez de algo que tivesse vivido no orfanato, e que ainda não conseguisse se adaptar à nova vida. Só me prometa que não vai contar para ninguém, pediu ele, quando ela, com cuidado, tentou descobrir o que estava acontecendo. Eu prometo, garantiu Melissa. Mas, Rafa, eu preciso saber. Talvez eu possa te ajudar. O menino suspirou e balançou a cabeça. Acho difícil. Eu sinto falta do meu pai. A gente morava junto, antes de prenderem ele. O semblante de Rafael se fechou, e ele começou a enxugar as lágrimas com o punho. Entendo, murmurou Melissa, pensativa. E por que ele foi preso? Meu tio Paulo armou para ele. O papai descobriu algo ruim sobre ele e queria contar para a polícia, mas não deu tempo. Melissa ficou paralisada. Era difícil acreditar que Paulo Menezes pudesse ter sido tão cruel com o pai do menino. O empresário lhe parecia um homem calmo, sério e justo. Mais estranho ainda era pensar, por que adotar justamente o filho do homem que ele teria mandado para a prisão? Quando perguntou sobre isso, Rafael apenas deu de ombros. Naquela época, me levaram para o orfanato. A mamãe já não morava mais com a gente. O tio Paulo veio me buscar 2 dias depois e me trouxe para cá. Eu ouvi ele falando ao telefone com alguém. Disse que, enquanto eu estivesse aqui, o papai ia ficar quieto. Tipo, que não ia contar nada para a polícia sobre o que sabia. Foi então que Melissa entendeu. O empresário não tinha adotado o menino por acaso, ele o mantinha ali como uma garantia. Se Rogério, pai de Rafael, estava decidido a entregar provas comprometedoras do chefe para as autoridades, agora certamente não faria isso. Ficaria em silêncio para proteger o único filho. Meu Deus, murmurou Melissa, levando a mão à boca. E ninguém te trata mal aqui? É que eu não venho todos os dias e não sei o que acontece quando não estou. Não, eles me tratam bem, eu acho, respondeu o garoto. Mas eu me preocupo com o papai. O tio Paulo disse há pouco tempo que precisava dar um jeito de o papai nunca poder contar nada para ninguém. Nunca. Melissa compreendia bem o medo de Rafael. Se a situação era grave a ponto de um empresário mandar um funcionário para a prisão e ainda tomar seu filho, não seria impossível que ele estivesse cogitando eliminar Rogério fisicamente. E o que o seu pai fazia? Perguntou ela. Ele cuidava das finanças, respondeu o menino. Trabalhava muito com números e uns papéis importantes. Melissa concluiu que os negócios obscuros de Paulo Menezes provavelmente estavam ligados à área financeira e que, se esse tipo de prova viesse à tona, o prejuízo para ele seria irreparável. Foi então que Rafael ergueu para ela seus olhos vermelhos e úmidos. Tia Mel, sabia que há pouco tempo eu entrei no escritório do tio Paulo, quando ele não estava,
e achei na gaveta dele umas fotos do papai. Parecia que tinham tirado de longe. Nelas, ele estava entregando uma pasta preta grande para alguém. Melissa ficou pensativa. Era bem possível que aquelas fotos fossem usadas por Paulo Menezes como chantagem contra o pai do garoto. Provavelmente havia dinheiro dentro da pasta, e a cena podia facilmente parecer uma entrega de propina. Mas ela não podia ter certeza. A história de Rafael não soava como fantasia infantil. Tinha elementos concretos demais. No dia seguinte, Melissa decidiu perguntar a André sobre o assunto. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso. "E de onde você tirou isso?" "Não importa", desviou ela. "Mas pode me dizer exatamente por que o Rogério foi preso?" André franziu a testa, como se tentasse se lembrar. "Naquela época, o Paulo me colocou em outro projeto, então não sei exatamente o que aconteceu entre eles. O Rogério era o responsável pelo setor financeiro, e toda a receita da empresa passava por ele, inclusive o controle das ações. Corria boato de que ele tentou vender certas informações para os concorrentes, e que ofereceram muito dinheiro por isso. Mas o Paulo se adiantou e o entregou logo para as autoridades. É tudo que eu sei." Melissa refletiu. Agora, as palavras de Rafael começavam a fazer sentido. "E por que tanto interesse nessa história?" questionou André, semicerrando os olhos. "Olha, nem pense em meter o nariz onde você não vai entender nada. O Paulo nunca faz nada por acaso." "Isso eu já percebi", respondeu ela, soltando um suspiro. Nos dias seguintes, Melissa começou a reparar na frieza com que Paulo Menezes tratava Rafael. Embora, oficialmente, fosse seu filho adotivo, na prática ele agia como se o garoto estivesse ali apenas temporariamente. Não havia qualquer demonstração de afeto, mesmo que nada lhe faltasse materialmente. Verônica, como Melissa já suspeitava, também não tinha interesse algum no menino. Uma semana depois do início das aulas, a jovem esposa viajou para Bali para restaurar a saúde mental e renovar as energias. Para Melissa, não restava dúvida. Rafael era apenas uma peça de chantagem contra Rogério. Durante uma das aulas, o menino mostrou orgulhoso o celular que havia ganhado. "Olha o que o tio Paulo me deu. Fui eu que convenci ele a comprar para mim", disse Rafael. O aparelho não era de última geração, mas tinha boa qualidade e uma câmera razoável. "Não é muito educado ficar pedindo presentes", comentou Melissa, balançando a cabeça. O garoto sorriu de canto e explicou. "Você não entendeu. Eu falei que queria o celular para jogar, para ele não desconfiar. Mas, na verdade, é para ajudar o meu pai." "Ajudar como?" perguntou ela, intrigada. Rafael desbloqueou a tela e abriu uma pasta com vários vídeos curtos. Neles, aparecia Paulo Menezes em conversas, algumas ao telefone, outras pessoalmente com parceiros de negócios que visitavam a mansão. "Você está filmando o Paulo sem ele perceber?" perguntou Melissa, apreensiva. "Rafa, isso é muito perigoso." "E daí?" respondeu o garoto, firme. "Eu preciso que o meu pai seja solto. Vai que ele fala alguma coisa ou faz algo que eu possa mostrar para a polícia, para eles verem que o meu pai não é culpado." Melissa ficou sem palavras. Por um lado, admirava a inteligência e a perspicácia de Rafael, qualidades que, provavelmente, herdou de Rogério. Por outro, sabia que aquilo podia colocá-lo em um risco ainda maior. "Rafa, tenha muito cuidado", alertou Melissa. "Se o Paulo descobrir que você está filmando, ele pode ficar furioso." Mas o que ela temia acabou acontecendo. Em um dos dias, ao chegar à mansão, Melissa ouviu gritos vindos do escritório do empresário, misturados ao choro de Rafael. "Seu moleque insolente! Quem te deu permissão para me filmar? Porque estava me espionando, hein? Fala logo, ou vai ser pior para você", bradava Paulo Menezes. Sem pensar, Melissa entrou no escritório, ainda de capa e botas. "Senhor Paulo Menezes, não grite com a criança", disse, firme. O empresário a encarou com surpresa, como se tentasse entender de onde vinha tanta ousadia. Melissa também se surpreendeu por ter reagido de forma tão impulsiva para defender o menino. Ele não estava filmando o senhor de propósito. "Eu pedi para ele fazer isso", improvisou ela. "Faz parte de um curso de desenvolvimento de lógica e percepção espacial. Esse método de filmagem ajuda a analisar melhor o ambiente." "É mesmo?", resmungou Paulo,
coçando o queixo e voltando-se para Rafael. Então por que ele só me filma? Que vá para a cozinha, converse com os empregados ou brinque com o cachorro no quintal. Como ele não entendia nada sobre educação infantil, Melissa manteve a mentira. A proposta é registrar pessoas específicas, observando o jeito de andar, falar e se comportar. Paulo a olhou com desconfiança, mas acabou relaxando. Em tom mais brando, deu um tapinha no ombro do garoto. Está bem, faça como achar melhor. Mas o celular eu vou ter que levar, por precaução. E sem esperar resposta, arrancou o aparelho das mãos de Rafael. O menino, obedecendo com relutância, lançou para Melissa um olhar carregado de tristeza e arrependimento. Ela sabia que precisava tirá-lo daquele ninho de corvos, mas não fazia ideia de como. Ir à polícia seria inútil. Sem provas concretas, ninguém acreditaria nela. Foi então que recebeu uma ligação do hospital. A saúde de sua mãe havia piorado repentinamente. Melissa conseguiu chamar a ambulância a tempo, mas Maria Helena foi levada direto para a UTI. Ela precisa de um medicamento muito específico, que infelizmente não temos aqui, explicou o médico. Podemos encomendá-lo, mas levará alguns dias para chegar. No entanto, devo avisar, o custo é alto. Melissa empalideceu ao ouvir o valor. Eu não tenho esse dinheiro agora, murmurou, desesperada, cobrindo o rosto com as mãos enquanto chorava. Por favor, tente se acalmar, pediu o médico, tentando confortá-la. Ainda temos algum tempo. Estamos oferecendo à sua mãe todo o cuidado possível por enquanto. Não substitui o tratamento completo, mas ao menos ganhará alguns dias para que você consiga reunir o valor. Determinada a conseguir o dinheiro, Melissa assumiu mais tarefas extras. Agora precisava se dividir entre o trabalho principal, as visitas ao hospital e o serviço no casarão de Paulo Menezes. Chegou a tal ponto de exaustão que começou a se confundir, chamando pessoas da mansão pelos nomes de seus colegas do jardim de infância. Trabalhava sem descanso, enquanto a mente alternava entre a preocupação com Maria Helena e a busca por um plano para salvar Rafael. Foi nesse estado que Paulo se aproximou, olhando-a com aparente preocupação. Melissa, por que você se martiriza assim? Perguntou. O André me contou sobre a doença da sua mãe. Sei que ela precisa de medicamentos caros. Tudo isso custa muito, e por isso você vive correndo feito uma louca. É verdade, admitiu Melissa, cansada. Mas o que posso fazer? Foi então que os olhos do empresário brilharam com um tom malicioso. E se fizermos de um jeito mais simples? Sugeriu. Eu lhe dou todo o valor necessário para o tratamento. Será suficiente não só para os melhores remédios, mas também para a terapia. Mas, em troca, você vai me prestar mais um serviço. Melissa sentiu um arrepio. O que mais ele poderia querer? Quando perguntou, Paulo respondeu como se fosse algo banal. Não será nada difícil para você. Com a sua experiência em lidar com crianças, disse ele, esfregando as mãos. Preciso que você faça o Rafael, literalmente, odiar o próprio pai. Como assim? Gaguejou Melissa, assustada, encarando com um misto de medo e incredulidade. Você sabe que o Rogério Sampaio está preso por acusação de propina em grande escala, certo? Está me pedindo para virar o menino contra o próprio pai? Perguntou ela, incrédula. Exatamente, confirmou Paulo. Quero que, dia após dia, você convença o garoto de que o pai é um criminoso perigoso, indigno de pena ou de amor. Se tudo correr bem e ele me disser que odeia o pai, você recebe um bônus. Melissa deu um passo para trás. Esperava qualquer coisa dele, menos aquilo. Sinto muito, Sr. Paulo Menezes, mas não posso fazer isso, respondeu lentamente. Não vou negociar com a minha consciência. Mas você nem conhece esse homem. Ele está preso, e com razão, retrucou o empresário, pressionando. Ou será que não se importa? Não está preocupada com o futuro da sua mãe? Será que ela vai sobreviver sem o medicamento de que precisa? Os olhos de Paulo brilhavam com fogo verdadeiramente sombrio. Foi nesse momento que Melissa entendeu, de forma definitiva, que aquele homem faria qualquer coisa para atingir seus objetivos, e isso a assustou de verdade. O que o senhor está me propondo é desumano, disse ela, balançando a cabeça. Posso continuar com as aulas e cumprir minhas funções como babá, mas nunca vou pedir para ele rejeitar o próprio pai. Mesmo que você se recuse, o garoto nunca mais verá o pai.
Eu vou cuidar disso, soltou Paulo, sem perceber que acabou de falar demais. Em seguida, recuperou o controle, pediu desculpas e a mandou continuar a aula com Rafael. Antes de deixá-la sair, lançou-lhe um olhar frio e disse: é uma pena que você não tenha correspondido às minhas expectativas. Eu realmente esperava que me entendesse. Melissa não respondeu e saiu do escritório. No mesmo dia, André, ao saber de sua recusa, fez um escândalo. Não ia te custar nada ajudar o Paulo Menezes. Nós tínhamos um acordo. Você cumpre todas as ordens dele, e eu te dou um divórcio tranquilo e a chácara. Mas não, você tinha que me envergonhar na frente do meu chefe. Gritou André. Você nem pensou que, por causa do seu orgulho, minha carreira pode estar em risco. Melissa manteve-se firme. Sabe de uma coisa? Você devia perguntar ao seu chefe no que exatamente ele está querendo me envolver. Eu não fui contratada para manipular a mente de uma criança. Ela deixou claro que não se importava com a opinião que Paulo Menezes tivesse dela. Sua prioridade era o bem-estar de Rafael, e toda aquela situação já era repulsiva o suficiente. Se não fosse o medo pelo destino do menino, Melissa já teria ido embora dali há muito tempo. E depois disso tudo, quem é o egoísta aqui? Retrucou André, surpreso com a intensidade da resposta da esposa. Melissa preferiu não prolongar a discussão. No fundo, já eram praticamente estranhos um para o outro. Os dias seguintes transcorreram de forma relativamente tranquila, até que, no fim da semana, a cidade foi abalada por uma notícia chocante. O pai de Rafael havia fugido da prisão. Ao ver a notícia na TV, o menino se iluminou de alegria. O papai está livre. Que bom! Mas a felicidade desapareceu ao notar a expressão de Paulo Menezes. Está se alegrando cedo demais, moleque. Vai para o seu quarto, ordenou. Rafael foi cabisbaixo para o quarto, enquanto o empresário começava a ligar freneticamente para empresas de segurança particular. Ele estava visivelmente apavorado com a fuga de Rogério Sampaio e temia que, a qualquer momento, o ex-funcionário aparecesse na mansão. Contratando uma equipe extra de seguranças, Paulo se acalmou um pouco. Homens altos e fortes o cercavam como um escudo humano, enquanto outros patrulhavam, dia e noite, a propriedade e o pequeno bosque ao redor. Mas os temores de Paulo não se confirmaram. Rogério parecia ter desaparecido, escondendo-se com cuidado e sem dar qualquer sinal de que pretendia se aproximar da mansão. Melissa continuava dando aulas a Rafael e se comportava normalmente, sem dar ao empresário qualquer motivo para suspeitar que compreendia o real motivo de suas preocupações. Alguns dias depois, ela levou o garoto para um passeio no parque. Rafael queria conhecer a nova roda gigante inaugurada no centro da cidade. Ao parar para comprar um sorvete, Melissa notou um homem alto e magro observando-os fixamente, tentando, sem muito sucesso, disfarçar. Ele tinha aparência de andarilho, tênis velhos e gastos, jeans surrados e rasgados, camiseta desbotada. Os cabelos longos e sujos caíam quase até a cintura. A figura lembrava vagamente um hippie, mas havia algo em seu jeito que chamava a atenção de Melissa. Talvez a maneira de andar, firme e calculada, cada passo medido. Com licença, não teriam trocado? Pediu o andarilho, surgindo a menos de meio metro dela e estendendo a mão. Melissa, concentrada em contar as notas para pagar o sorvete, nem percebeu a aproximação. É que eu queria comprar um pão, nem que fosse meio, disse em voz baixa, mas com um olhar que fez o coração dela apertar. Papai! A voz vacilante de Rafael soou ao lado. O garoto correu até Melissa, e ao ver o estranho, ficou imediatamente em alerta. Os olhos claros do andarilho se encheram de lágrimas ao fixarem-se na criança. Silêncio, filho, não demonstre que me reconheceu, pediu o homem. O rosto de Rafael mudou rápido, da confusão para a ansiedade, e então para a alegria. Papai! Repetiu num sussurro entusiasmado, e, ignorando o aviso, se jogou nos braços dele. Que bom que você está livre. Eu sabia que ia voltar para me buscar. Rogério abraçou o filho com força e emoção antes de lançar um olhar desconfiado para Melissa. Por favor, não conte a ninguém que me viu, pediu. Se o Paulo Menezes souber, estou perdido. Rogério, por que o senhor fugiu? Perguntou Melissa, com cautela. É perigoso, principalmente para o seu filho. O senhor não faz ideia do quão perigoso é o seu antigo patrão. O homem assentiu. Justamente porque sei do que ele é capaz é que eu fugi.
Não podia permitir que meu filho continuasse vivendo sob o mesmo teto que ele. Rogério contou que, ainda na prisão, soube que Paulo pretendia eliminá-lo assim que tivesse oportunidade. Por isso, arriscou tudo para escapar. Depois, procurou um conhecido dono de uma agência de eventos, conseguiu emprestado um figurino e pediu para ser maquiado de forma que ninguém o reconhecesse. E o que pretende fazer agora? Perguntou Melissa, surpresa. Não vai me dizer que está pensando em entrar na casa do Paulo Menezes? Rogério deu de ombros, resignado. E existe outra opção? Assim, pelo menos, não vão me reconhecer. Quero tentar conseguir documentos que provem as fraudes do Paulo e que ele me usou como bode expiatório. Ele até ameaçou machucar meu filho se eu contasse a verdade para a polícia. Ele olhou para Melissa com pesar. Pai, o tio Paulo não me machuca, disse Rafael. Só quando ele briga é que assusta. Rogério virou o rosto, tentando conter a emoção. Não, esse não é o caminho certo, retrucou Melissa, balançando a cabeça. Se o senhor não tiver provas, vai ser pior. O Paulo pode dizer que você entrou na casa dele para se vingar e até inventar algo mais grave. Assim, o senhor não sai mais da prisão e ainda aumenta a pena. E então, o que eu faço? Perguntou ele, abatido. Melissa pensou por alguns segundos, pegou um bloco de notas na bolsa e escreveu um endereço. Se esconda aqui por enquanto. É a minha chácara com o André, fica a uns 40 minutos da cidade. O lugar é tranquilo, quase ninguém por perto. Ninguém vai imaginar que o senhor está nesse vilarejo. Melissa explicou que, por enquanto, o melhor era não levantar suspeitas e que ela mesma tentaria encontrar os documentos. Para isso, precisava que Rogério descrevesse em detalhes o que buscava. Assim que tivessem um material comprometedor, poderiam ir juntos à polícia. Obrigado, disse Rogério, com gratidão genuína. Acho que você é a única, além do meu filho, que acredita na minha inocência. Foi o Rafa, respondeu Melissa, corando. Ele me contou tudo. Depois de um último olhar de despedida, Rogério desapareceu na multidão. Mais tarde, ao chegarem em casa, Paulo Menezes percebeu imediatamente o bom humor incomum de Rafael, normalmente tão calado e sombrio. Teve um bom dia? Perguntou, fitando o menino com olhos amarelados e penetrantes, como os de um gavião. Sim, murmurou Rafael, baixando o rosto ainda corado pela alegria. Melissa apertou a mão dele discretamente, sinalizando para que falasse menos. O Rafa adorou a roda gigante. Dá para ver a cidade inteira lá de cima. Acredita? Disse ela, com um tom animado, tentando desviar a atenção do empresário. Mas Paulo parecia já desconfiar. Naquela mesma noite, chamou o garoto ao escritório depois de mandar Melissa para casa. Então, meu amiguinho, me conte, o que mais de interessante aconteceu hoje no parque? Encontrou algum amigo? Perguntou. Rafael hesitou, sem saber como responder. Queria muito dizer que tinha visto o pai, mas isso colocaria em perigo. Não encontrei ninguém, disse, balançando a cabeça. O empresário, no entanto, notou a mudança em sua expressão e percebeu que estava no caminho certo. Com um sorriso frio, falou devagar. Rafa, entenda. Se esconder de mim a verdade, aquela pessoa que você não viu no parque pode acabar se machucando muito. E você não quer que ela tenha ainda mais problemas, certo? Paulo Menezes o encarou com intensidade, e em seguida, quebrou um lápis fino entre os dedos com um estalo seco. Não faça nada com ele, gritou Rafael, incapaz de se conter. Meu pai não fez nada de errado. O menino se calou de repente, mas já era tarde. Eu ouvi o senhor dizendo ao telefone que queria se livrar dele. E se fizer isso, eu vou queimar você e a sua casa inteira, à noite, enquanto dorme. Os lábios de Paulo Menezes se curvaram num sorriso satisfeito. Não levou a sério a ameaça, mas agora tinha certeza. Rafael tinha se encontrado com o pai, e ao que tudo indicava, a nova babá também sabia disso. No dia seguinte, ele tentou encurralar Melissa, insinuando que estava a par do encontro com Rogério. Para sua surpresa, ela respondeu com firmeza. Não sei do que o senhor está falando. Eu e seu filho apenas passeamos e fomos aos brinquedos. Nada mais. Está mentindo, rosnou o empresário. O menino confessou que viu o pai. E você estava junto. Sabendo como o senhor é capaz de intimidar uma criança,
Não me surpreende que ele tenha dito isso, retrucou Melissa, mantendo o olhar firme. Por dentro, no entanto, ela estava tomada pelo medo. Rafa provavelmente confessaria qualquer coisa, até ter visto extraterrestres, só para que você o deixasse em paz. Pois saiba, continuou o empresário, com um sorriso irônico, que esse moleque ameaçou incendiar a minha casa. O que acha disso? Ah, mas tudo bem, logo, eu mesmo cuido dele. Depois de mandá-la de volta para junto do menino, Paulo trancou-se no escritório e passou um longo tempo ao telefone. Melissa imaginou que ele estivesse dando ordens para reforçar a vigilância, instruindo a equipe de segurança a monitorar cada canto da casa e cada passo de Rafael. Não pode entrar nem estranho, nem um rato passando. Ela ouviu a voz dele ecoar do escritório. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no hospital onde Maria Helena estava internada, chegava uma delegação científica de professores, liderada pelo Dr. Mauro Campos. Os cientistas vinham no âmbito de um programa de implementação de novas metodologias. Junto com os médicos, o hospital recebeu equipamentos de última geração e uma série de métodos patenteados, desenvolvidos pelo próprio Dr. Mauro. Mel, você acredita? Eles vão fornecer todos os medicamentos, e de graça. Contou Maria Helena, radiante, quando Melissa foi visitá-la novamente. O Dr. Mauro disse que o tratamento começa amanhã e que nossas pesquisas nacionais são muito mais seguras e eficazes. Ele é uma pessoa incrível. Acho que isso vai me ajudar muito. Lágrimas escorriam pelo rosto da mulher. Então, Mel, não posso me permitir ficar nervosa agora. Estou muito feliz por você, disse ela, sorrindo. Parece até um sonho. Melissa sentiu um grande alívio em saber que a mãe receberia ajuda. Aquilo era uma verdadeira bênção para as duas. Não parava de agradecer ao professor, com quem conseguiu conversar no corredor algum tempo depois. Sabe, o que me liga a Maria Helena não é apenas a história clínica dela. Também temos lembranças em comum, disse o médico, de forma enigmática. Melissa olhou, sem entender. Nós estudamos juntos, na mesma escola, revelou de repente. Ela era a mais bonita da turma, e eu, querendo chamar a atenção dela, sempre me oferecia para acompanhá-la até em casa. Carregava a pasta dela. Um sorriso nostálgico surgiu em seus lábios. Só então Melissa entendeu por que a mãe falava dele com tanto carinho. Que curioso. A mamãe nunca me contou isso, comentou, surpresa. Ela só é reservada, respondeu o médico, num tom baixo. Tantos anos se passaram, e mesmo com a doença, Maria Helena continua tão bonita quanto antes. O professor ficou com uma expressão sonhadora, como se, por um instante, tivesse voltado a ser o jovem apaixonado daquela época. Por isso, vou fazer de tudo para que sua mãe volte a viver plenamente, garantiu. Agora que a mãe estava em boas mãos, Melissa podia se concentrar em ajudar Rafael. Passou a noite em claro pensando em como entrar no escritório de Paulo Menezes, mas ele, como se pressentisse algum risco, havia se cercado de seguranças por todos os lados. A oportunidade finalmente surgiu. O empresário viajou para uma reunião importante e levou parte da equipe de segurança com ele. Melissa sabia que provavelmente havia câmeras no escritório, mas o tempo jogava contra ela. Precisava encontrar aqueles documentos, pois cada dia que passava piorava a situação de Rogério Sampaio. Assim que entrou no cômodo, observou rapidamente o ambiente e começou a abrir as gavetas da mesa. Para sua surpresa, quase todas estavam destrancadas, mas não havia nada que se parecesse com o que buscava. Então, seu olhar se fixou em um pequeno aparador de madeira avermelhada, discretamente colocado em um canto. Ao tentar abri-lo, percebeu que estava trancado. Tomando coragem, pegou um pesado castiçal de metal que estava sobre a prateleira e usou para forçar o trinco. Uau! Murmurou, ao encontrar uma pasta grande, repleta de relatórios que revelavam os esquemas ilegais do empresário. No meio deles, havia também documentos capazes de provar a inocência de Rogério. Mas, naquele exato momento, um segurança que monitorava as imagens das câmeras, inclusive as do escritório, assistiu a tudo. Melissa escondendo a pasta sob o casaco e saindo apressada. Alô, senhor Paulo Menezes? Sua babá acabou de entrar no escritório e saiu de lá com uma pasta enorme. Sim, do aparador, avisou o homem. O carro do empresário, que tinha acabado de entrar na rodovia, fez um retorno brusco e acelerou de volta para casa. Menos de 15 minutos depois, ele já estava lá.
Invadiu o quarto de Melissa e arrancou a pasta de suas mãos, enquanto ela examinava o conteúdo. Enfiar o nariz nos meus assuntos é um grande erro. Gritou, furioso. Eu já desconfiava que você andava fuçando sobre o Rogério, mas agora vejo que está trabalhando junto com ele. Os olhos de Paulo brilhavam com raiva. Segurando-a pelo braço com força, arrastou-a até a lareira e, balançando os documentos diante do rosto dela, atirou-os no fogo. As chamas devoraram o papel em segundos, reduzindo-o a cinzas. Pronto. Acabou, rosnou o empresário. Todas as provas foram destruídas. Os reflexos vermelhos das chamas iluminavam o rosto transtornado de Paulo Menezes, fazendo parecer um insano. Reze para que eu não mande você para o mesmo lugar, disse ele, indicando o fogo com um movimento de cabeça. Agora vai arrumar suas coisas e sumir da minha casa. E não ouse contar para ninguém o que viu aqui. Caso contrário, eu sei exatamente em qual hospital a sua mãe está. Melissa sentiu o sangue gelar. Temia mais pela mãe do que por si mesma. Ao sair da mansão, lançou um último olhar para a janela do quarto onde Rafael ficava. Não se preocupe, meu querido. A gente ainda vai dar um jeito, sussurrou, antes de entrar no táxi que a esperava. Rafael, ao vê-la partir, não conseguiu conter as lágrimas. Tia Mel, para onde você vai? Vai me deixar aqui com ele? Perguntou, apavorado. O menino morria de medo de ficar sozinho com o tutor. Por isso, quando Paulo Menezes entrou no quarto para anunciar que a babá havia sido demitida, ele perdeu o controle e partiu para cima dele, socando com toda a força que tinha. Por que você mandou ela embora? Gritava, batendo com as mãozinhas no abdômen redondo e duro do empresário, como se fosse uma bola de basquete. Eu te odeio. Decidindo que não precisava mais ter paciência com o garoto, Paulo fez sinal para seus seguranças. Eles o trancaram no depósito, deixando apenas uma caneca de água e um pouco de comida. Fique aí e reflita sobre o seu comportamento, gritou através da porta fechada. Talvez assim entenda que é preciso obedecer aos adultos e não criar problemas. Melissa, por sua vez, seguiu direto para a chácara. Precisava falar com Rogério com urgência. Mas, ao chegar, sentiu o coração despencar. O fugitivo já havia sido preso. Os vizinhos contaram que, algumas horas antes, uma viatura parou ali e levou um homem desgrenhado, algemado. Paulo Menezes, miserável, murmurou Melissa, furiosa. Ele se precaveu e descobriu onde era a nossa chácara. Desolada, sentou-se nos degraus da varanda. Estava claro que o empresário havia espalhado seus homens por todos os endereços ligados a ela, até encontrar onde o pai de Rafael estava escondido. Recuperando o controle, Melissa foi direto à delegacia e exigiu falar com o investigador responsável pelo caso de Rogério. No início, tentaram barrá-la, alegando que ela não tinha vínculo formal com a investigação. Tenho provas da inocência dele, afirmou com firmeza, mas só vou entregá-las ao investigador. O que Paulo Menezes não sabia era que, antes de ser expulsa da mansão, Melissa havia fotografado todos os documentos no banheiro, o único cômodo sem câmeras. Ao apresentar o material ao delegado, uma nova investigação foi aberta. Pouco depois, Paulo Menezes foi preso e acabou confessando os crimes. As apurações também revelaram o envolvimento de André, ex-marido de Melissa, em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de falsas instituições de caridade. Na época do divórcio, André já havia perdido não só a chácara, mas todos os bens. Parte foi confiscada pelo Estado para pagar dívidas, e o restante, incluindo a chácara e um apartamento no centro da cidade, ficou para Melissa. Verônica Botelho, esposa de Paulo Menezes, ao saber da prisão, preferiu permanecer no exterior para evitar qualquer risco de investigação. Já Aline, amante de André, encontrou rapidamente outro patrocinador e esqueceu o antigo companheiro. Com a reabertura do processo, Rogério Sampaio foi libertado. Ao reencontrar o filho, abraçou com força e prometeu que nunca mais o deixaria sozinho. Melissa, que havia cuidado de Rafael durante todo esse tempo, sorriu ao ver pai e filho tão felizes. A experiência aproximou Melissa e Rogério. A gratidão dele logo se transformou em carinho verdadeiro, e esse sentimento, antes silencioso, acabou sendo recíproco. Alguns meses depois, Melissa e Rogério se casaram, e ela adotou Rafael oficialmente, tornando-se para ele a melhor mãe que poderia imaginar. No marido, encontrou alguém bondoso,
atencioso e confiável, o oposto completo de André. Maria Helena, após concluir com sucesso o tratamento pelo novo método, mudou-se para a capital pouco depois do casamento da filha, passando a viver ao lado do Dr. Mauro Campos. O professor e seu primeiro amor de escola, enfim, se reencontraram, e agora eram felizes juntos. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela, tenho certeza de que vai adorar. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.